Fala galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo aqui noturno, trazendo todas aquelas informações do Vasco da Gama. Após aquela derrota horrorosa contra o Del Valle, mais uma, né? Mais uma na história recente do Vasco da Gama, mais uma humilhação. Já passamos por tomando de 6 da Mulambada, já tomamos de 4 do Puerto Cabello, já tomamos uma virada ridícula por Vitória. É uma classificação para o Operário, né, contra o Operário na Copa do Brasil, que não deixa de ser humilhante, né, nos pênaltis. Ou seja, nós estamos colecionando humilhações. É complicado, galera. E o pior é que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Eu quero fazer uma menção honrosa aqui para o goleiro Léo Jardim, que ontem teve uma atuação espetacular, apesar de ter tomado 4 gols. É difícil você falar que um goleiro teve uma atuação espetacular tomando 4 gols, né? Mas, em vista do que ele fez, a tragédia poderia ser muito maior. Mas muito maior. E o Léo passou por esses momentos aí de renovação contratual, onde se falou muita coisa, muita besteira, muita mentira. E então eu acho que os críticos do Léo Jardim têm que começar a repensar certas coisas. Eu sempre fui um cara que defendi muito o Léo Jardim aqui, não é à toa que o pessoal me chama de empresário do Léo Jardim. Mas eu acho que nós temos que saber valorizar os poucos ainda, os poucos que vestem a camisa do Vasco da Gama com honra, que sabem honrar a camisa do Vasco da Gama. Então só queria dar uma passada, porque ontem, no vídeo de ontem, acabei não falando muito. Enfim. Sobre esse cidadão aqui, o JV, que muita gente supostamente disse que ele debochou da torcida que estava lá na porta do hotel, na volta do time após a derrota. Cara, vai ser algo muito difícil ser comprovado isso aí. Primeiro, porque não tem uma imagem. Segundo, porque pode não ter acontecido nada, pode ter sido uma impressão das pessoas que estavam lá, as pessoas nervosas, estressadas. E pode ter acontecido, mas ele vai negar. Ele vai dizer que não olhou, que não viu, que não fez, né? E vai ficar por isso mesmo, né? A grande verdade é o seguinte: nós já tivemos chance de se livrar desse pé de rato. Já tivemos chance. O Cruzeiro outro dia queria levar ele. O Vasco da Gama tinha que deixar ele embora pelo valor que oferecerem. Qualquer valor ofereceu, tá bom. Ok, não faz nem contraproposta, leva. A única coisa que tem que ter no contrato é o seguinte: não aceito devolução hipótese alguma. Tá aqui, ó. Topam. Não me devolvo. Ele pode matar alguém lá, mas não me devolvo. E isso tem que funcionar com o Jean Davi, isso tem que funcionar com o Lloyd, isso tem que funcionar com o Puma Rodrigues, isso tem que funcionar com o Sforza, isso tem que funcionar com todos esses que não prestam. Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Porra, se eu for falar aqui, a relação vai longa. Esse vídeo vai para uma meia hora. Então, o seu Fernando Diniz tem um jogo agora no sábado contra o Grêmio, que é um jogo de altíssima periculosidade. Porque você pode crer que a torcida vai. Não sei se vai lotar o estádio. Grande chance até de lotar, porque a torcida do Vasco vai. Em qualquer desgraça, a torcida do Vasco vai. Mas mesmo que não lote, vai ter bastante gente. E a torcida vai cobrar. A não ser que o time faça uma exibição assim, já meta um gol logo de cara, né? Já garanta o jogo, porque o Grêmio também vem mal, né? Tomou de 4 outro dia do Cruzeiro aí. Então, talvez seja o melhor adversário para a gente enfrentar nesse momento, seria o Grêmio mesmo. Então, porque os dois estão numa merda, quem for a merda pior, menos merda leva, né? Leva a vitória. Então, gente, é um jogo perigoso. Porque se o jogo se arrastar, ou se o Vasco perder esse jogo, vai dar merda.
vai dar merda. Eu acho que o Diniz ele tem que procurar ser inteligente em saber quem ele vai escalar. Quem ele vai escalar nessa partida. Hoje eu já me disseram algumas coisas que eu estou confirmando e provavelmente vou trazer amanhã. O Dib vai trazer amanhã. Mas quem que é o Dib? O Dib! O Dib, pô! Sou eu. Eu vou trazer essa informação, deixa eu só confirmar. Mas o Diniz tem que ter cabeça. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa que ele quer fazer. Porque vai sobrar para ele. Mas não vai sobrar para ele que ele vai ser demitido agora, ou amanhã, ou depois. Não é isso. A pressão vai ficar cada vez mais na cabeça dele. Porque demitido agora ele não vai ser. Não vai ser. Porque ele é do grupo. Ele é do grupo, gente. Ele é do grupo. Né? Aí, ó. Tá inclusive na minha capa. Um protege o outro. Mas não são só os dois. Eles se protegem. O Vasco hoje, quem comanda o Vasco é um grupo muito unido. Então, não esperem uma demissão de Felipe, não esperem uma demissão de CEO, não esperem nenhuma atitude drástica do presidente Pedrinho, porque ele não vai fazer. Ele poderia cortar na própria carne? Até poderia, se fosse uma decisão estratégica do grupo. Do grupo. Alguém oferecer a cabeça a prêmio para tentar dar uma acalmada. Isso poderia acontecer. Coisa que nesse momento eu ainda não acredito. Porque o discurso que vai ser utilizado, inclusive amanhã, na apresentação do Thiago Mendes, que o Vasco marcou, se eu não me engano, para 11h30 da manhã, 12h30, alguma coisa assim. O discurso que vai ser utilizado já está claro. Perdemos da forma que perdemos por conta da expulsão do Piton. Não vão botar a culpa no Piton, né? Porque o jogador não quer ser expulso, mas foi a contingência do que aconteceu, né? A fatalidade. Foi expulso e aí deu o problema que deu. O Léo Jardim mesmo já deu uma entrevista dizendo, olha, que se fosse 11 contra 11 já ia ser difícil, com a expulsão piorou, o Verratti falou a mesma coisa, o Diniz falou isso na entrevista, e é o que vai acontecer. O discurso é esse. Eles são um grupo fechado. A oposição inexiste dentro do Vasco da Gama. Os poucos que são oposição de verdade, eles são neutralizados pelos muitos que estão no comando e abraçando eles todos. O Belaciano é um cara muito bem articulado. Muito bem articulado. Tem Salomão, tem Carregal, que são bem articulados. Renato Brito. É um grupo grande. Eles se cercaram de um grupo onde a galera influencia a grande maioria dos que estão lá. E os que não são influenciáveis praticamente têm a sua voz abafada. Agora, é uma baita dupla essa aí, né? Que dupla nós temos? Um consegue ser pior do que o outro. Um que está na presidência, né? Ele é fraco. Se olha para ele, ele é frágil. Ele é fortão, mas ele é frágil. Emocionalmente, psicologicamente. Né? É um cara que não tem atitude, que não tem voz ativa. Ele é comandado pelos outros. O outro, que é o diretor técnico, né, não goza, né, de maiores simpatias, inclusive dentro do elenco. O elenco não gosta dele. Muita gente não gosta dele. Nunca foi um cara simpático. Nunca foi um cara, né, que usou ou seja, de um charme para conquistar as pessoas. Ou seja, é inapto para a função. Um diretor técnico lidar com um jogador de futebol, jogador é o tipo de pessoa cheia de melindres. Tem que ter uma malícia, tem que ter, né, pô, igual o Papai Joel, traz para cá, né? Vem aqui, meu filho, né? Faz um carinho, entendeu? Dá esporro sabe, até sendo carinhoso. O esporro tem que ser carinhoso. Não é o estilo dele. Né? Não é o estilo dele.
Então, gente, eu acho que o Diniz, ele precisa abrir o olho dele. Ele tem que propor mudanças. Acho que algumas radicais. Acho que internamente explicar isso para o elenco, para também não criar uma cisão dentro do elenco. Eu acho que isso ele é capaz de fazer. Né? Preservar, eu acho que essa é a palavra que ele vai usar, preservar alguns atletas, principalmente para esse jogo contra o Grêmio, em São Januário, no próximo sábado, que eu acho que é um jogo extremamente complicado, porque se o Vasco perde, é zona do rebaixamento. E nós vamos entrar numa crise absurda. Muito pior do que está agora. Se o Vasco consegue uma vitória, dá uma respirada e vamos para o jogo de terça-feira para tentar o que tiver que tentar. Situação muito difícil, ganhar de 4-0 de qualquer equipe é difícil. Ainda mais numa equipe que tem uma certa qualidade, que é a equipe do Del Valle, é uma equipe que não vai tremer em São Januário. Né? Sabe da vantagem que tem e vai jogar em cima do regulamento. Pode crer. Vai se fechar lá atrás e sair dando contra-ataque. E o Vasco vai ter que se expor. Se o Vasco tem alguma esperança nesse jogo, o Vasco vai ter que se expor. Enfim, hoje, né, vários vídeos circularam nas redes sociais aí, vários vídeos, né? O Breile da ESPN falou, né? Porra, um monte de gente falando da vergonha de ontem. Eu gostei desse aqui do Cantarelli. Quero botar para vocês aí. Vai pensar assim, é mais um vexame do Vasco. Isso é um vexame o que aconteceu. Você não pode ter um time gigante como o Vasco, mesmo com o jogador expulso, torcendo para um jogo acabar, para o vexame não ser maior. O Léo Jardim tomou cartão por cera com 3-0 no placar. Com 3-0. Então, 3-0. assim, é uma situação onde o torcedor do Vasco agora tem que ajustar expectativas. Qual a expectativa do Vasco? Fazer um Brasileirão tranquilo, com um elenco que tenha o possível. E já tá bom demais. Infelizmente, queria estar aqui falando, o Vasco tem que lutar por títulos, o Vasco tem que... Porque a troca do início do ano, para mim, ela é completamente justificável. O Rafael Paiva, ele fez o melhor trabalho dos últimos anos no Vasco. Levou o time à semifinal da Copa do Brasil, chegou a brigar, flertar com o Libertadores, né, na reta final, e ele é demitido. Cara, é isso aí. Falou alguma mentira aí? Nenhuma. A verdade é essa, meus amigos. É tentar fazer um Brasileirão para não cair. A Sul-Americana já foi pro caralho, praticamente. A Copa do Brasil, pode ser que a gente passe pelo CSA, né? Eu digo até hoje, pode ser, tá? Eu tinha expectativa de passar. Há uma semana atrás eu diria 100% passo. Hoje eu já digo pode ser. E depois de passar pelo CSA nas quartas, aí vamos ver quem vai ter outro sorteio, vamos ver com quem a gente cai. Né? Agora, porra, com esse elenco que a gente tem aí, com essa moral que nós temos, nós vamos chegar aonde, meus amigos? Aonde? É torcer mais uma vez para permanecer na Série A. E vou dizer uma coisa, hein? Se permanecer e entrar na faixa de classificação para a Sul-Americana, vai ter gente comemorando de novo. Nossa, vamos disputar uma competição internacional. Deixa eu travar isso aqui. Peraí que eu sempre me enrolo com esse negócio aqui. Isso aqui teima em entrar na hora errada, né? Mas então, meus amigos, vai ter gente comemorando, né, a ida para a Sul-Americana. Você gostou desse vídeo? Peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão e vire membro, mais do que nunca, para você estar aqui na bancada comigo, desabafando, porque hoje o que o vascaíno precisa é desabafar. E também vai entrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, agora sim a vinheta de encerramento vai entrar. Um abraço.